Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Bem, amados irmãos, como vocês sabem, estou falando acerca dos dons espirituais. E quero vos chamar a atenção nesse dia para falarmos sobre o dom da palavra da sabedoria. Vamos ler o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, onde está escrito assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá liberalmente, e não lança em rosto a sede a dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui mais uma vez entrando na Tua presença, Pai, para ministrar a Tua palavra. Peço, meu Deus, uma unção para poder falar, Pai, sobre a palavra, sobre o dom da palavra da sabedoria. Eu te peço, Pai amado, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Bem, amados, vamos falar sobre o dom da palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria é uma revelação sobrenatural pelo Espírito Santo no tocante ao plano e o propósito divino na mente e na vontade de Deus. É Deus manifestando a sua vontade. É Deus atuando para trazer à nossa mente e nos revelando mediante a sua própria vontade aquilo que Ele quer que nós venhamos saber. Portanto, a palavra da sabedoria não somente revela a capacidade de julgar corretamente e prudentemente, mas também nos dá a habilidade de compreender e transmitir as coisas mais profundas do próprio Espírito de Deus. É certo que há vínculo importante entre a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Lembre que eu vos disse que dificilmente o dom da palavra do conhecimento irá se manifestar sem a presença do dom da palavra da sabedoria. Portanto, amados irmãos, há uma grande diferença entre esse dom, porque a sabedoria, ela nos capacita a julgar corretamente, usando do próprio conhecimento de Deus. Um deste exemplo é encontrado no Antigo Testamento, quando Deus escolheu Salomão para ser rei, a fim de substituir seu pai, o rei Davi. Davi disse a ele para lhe que Salomão deveria estar sempre na presença de Deus. Davi disse para Salomão: Salomão, meu filho, o Senhor teu Deus estará contigo enquanto você estiver com ele. Mas se você abandonar a ele, ele irá te desprezar. E logo após a morte de Davi,
Deus aparece em sonho para Salomão. Deus fala a Salomão, pedindo que ele pedisse aquilo que ele quisesse. E Salomão inteligentemente pediu-lhe sabedoria. Algum tempo depois veio a oportunidade de Salomão aplicar a sabedoria divina, a sabedoria que Deus lhe havia dado. Duas mulheres vieram em litígio perante ele, cada um reivindicando uma criança recém-nascida, da qual alegava ser mãe. Salomão provocou uma reação no coração da verdadeira mãe, que até então ele desconhecia. Quando ameaçou dividir a criança em 2 pedaços, bem ao meio, e dar uma parte para cada uma delas, a verdadeira mãe preferiu abrir mão do filho do que vê-lo morto, enquanto a falsa mãe pouco se preocupava com o destino da criança. Mediante tais fatos, Salomão teve a sabedoria necessária para fazer justiça. O Espírito Santo, através desse dom da palavra da sabedoria, nos conduz a decisões sábias e inteligentes. E com cada um de nós, ele trata particularmente, trazendo toda a justiça de Deus, porque, amados irmãos, não falta situações difíceis entre o povo de Deus, que precisa de uma solução urgente, e inclusive às vezes é causa de vida e morte. Então, amados irmãos, o dom da palavra de sabedoria, ele é imprescindível, especialmente para aquele que tem responsabilidade, que está sobre a direção para ser sacerdote, para exercer o sacerdócio diante do povo de Deus. Pois a palavra da sabedoria é como uma pequena chama de fogo, que tanto pode colocar as coisas nos devidos lugares, como pode trazer à tona as coisas que ainda estão ocultas. O dom da palavra da sabedoria é um dom do próprio Espírito Santo de Deus, concedido mediante a Deus. Ao estudarmos os 9 dons do Espírito, vemos que a Escritura declara nitidamente que todos eles funcionam assim. Um só é o mesmo Espírito, realizando estas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Amados e diletos irmãos, nós somos parte integrante do corpo do Senhor Jesus. Nós fazemos parte do corpo do Senhor nosso Deus. Nós somos membros desse corpo do Senhor Jesus Cristo. E como membro do corpo de Cristo, devemos desejar que os dons do Espírito Santo seja manifestado por meio do nosso ministério, seja manifestado em nossos meios,
nós devemos almejar, buscar, nos revestir, nos abundar nos dons espirituais, pois todos entre os cristãos, todo entre nós, deve buscar a presença do Espírito Santo, deve buscar a presença gloriosa do Espírito Santo, pois o Espírito, ele se manifesta em todos nós, entre nós, e pois é Ele que traz a nós a sabedoria divina, é Ele que nos dá da sua unção santa, do seu poder. O Espírito Santo está atuando cada dia que nós buscamos, que nós nos revestimos. O Espírito Santo não estará usando cada indivíduo da mesma maneira. Ele declarou nitidamente que ele distribui a cada um individualmente, conforme ele quer. Por isso, devemos nos colocar à disposição de Deus, na presença de Deus. Devemos nos colocar na brecha, clamando e suplicando a presença de Deus. Deixar que Ele nos use conforme Ele quer. Deixar que a sua vontade seja feita, que seja feita em nossa vida. Amados e diletos irmãos, se nós não fizermos assim, entraremos em apuro se desejamos fazer alguma coisa, alguma dessas coisas por conta própria. Pois o Espírito Santo de Deus, ele representa a pessoa do Pai, do Filho. Ele não divide a glória com o ser humano. Ele não aceita que o ser humano venha se engrandecer, pois ele se manifesta no momento oportuno para nos usar, para que nossas vidas passem a ser um elo de ligação entre os céus e a terra. Portanto, a Bíblia diz que nem todos terão todos os 9 dons do Espírito Santo. Nem todos estarão utilizando ou trazendo a manifestação do Espírito Santo, pois a Bíblia diz: a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra da ciência, ou seja, a palavra do conhecimento. 1 Coríntios capítulo 12, verso 8. Fica bem claro, portanto, que nem todos os dons são dados igualmente a todas as pessoas. Deus possui toda a sabedoria e todo o conhecimento. Ele sabe tudo, mas não nos revela todo aquilo que Ele sabe. Ele não revela tudo a ninguém. Tudo quanto Ele sabe, Ele simplesmente dá uma palavra, ou seja, um fragmento daquilo que Ele quer que venhamos a saber. A palavra do conhecimento é uma revelação sobrenatural pelo Espírito de Deus a respeito de certos fatos na mente de Deus, que se relaciona com pessoas, lugares e objeto. A palavra do conhecimento sempre traz algo conhecido, mas que muitas vezes está em oculto. O dom da palavra do conhecimento, ele se manifesta muitas vezes para revelar aquilo que já ocorreu, aquilo que já está no passado, inclusive, mas que muitas vezes está em oculto. Portanto, amados irmãos, existe uma diferença.
A palavra da sabedoria é uma revelação sobrenatural pelo próprio Espírito de Deus no tocante ao plano e o propósito divino na mente de Deus. A diferença entre esses dois dons, a palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria, é que a revelação que a palavra do conhecimento traz é sempre algo conhecido, é algo que já aconteceu, um conhecimento presente ou um conhecimento de alguma coisa que aconteceu no passado. A palavra da sabedoria, por outro lado, sempre fala do futuro. O dom da palavra da sabedoria é o dom da palavra do conhecimento. Sempre operam junto, mas geralmente, quando o dom da palavra do conhecimento entra em ação, sempre é para revelar algo do propósito de Deus, sempre para trazer algo sobre o futuro. Por exemplo, amados irmãos, quando o Senhor apareceu para João na ilha de Pátamo, foi na forma de uma visão, e o Senhor Jesus contou a João a respeito da condição espiritual das 7 igrejas que estavam na Ásia. Isto foi uma manifestação do dom da palavra do conhecimento. Mas depois o Senhor passou a dar a João uma revelação por meio do dom da palavra da sabedoria. Jesus passou a dar instrução a cada igreja quanto àquilo que ela deveria fazer no futuro, de acordo com a sua própria vontade e de acordo com o próprio propósito divino para cada uma dessas igrejas. O Senhor Jesus passou a dar uma revelação extra para João, para que ele pudesse direcionar a igreja a retornar ao caminho da vida. Outro exemplo desses dois dons operando junto encontra-se no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 10 até o 16. Nesse trecho, amados irmãos, vemos os dons, tanto da palavra do conhecimento quanto a da palavra da sabedoria, em operação junto. O Senhor informou a Ananias onde ele deveria procurar Saulo. O Senhor até falou o endereço onde Saulo se encontrava, o nome da rua, a rua se chamava Direita. Saulo estava lá, Saulo estava orando, Saulo tinha tido uma visão. O Senhor até mesmo contou a Ananias aonde, a rua exata, a casa exata e o nome exato do proprietário da casa e o nome exato da pessoa que Ananias deveria procurar. Todos esses eram fatos presentes. Tudo isso era acontecimento presente. O Senhor também passou a dar uma revelação a Ananias, que Saulo, na visão deste, tinha visto um homem chamado Ananias entrar e impor as mãos sobre ele, a fim de que ele, Saulo, recuperasse a vista. Esse também era uma revelação dada mediante a palavra do conhecimento, pois era algo que já havia acontecido. Mas, de repente, Deus passa a dar a João uma revelação adicional, falando também falando para Ananias que por meio dessa revelação, a palavra da sabedoria, porque revelou o plano e o propósito de Deus, conforme encontra-se registrado. Veja o que Deus disse para Ananias. Mas o Senhor lhe disse: porque este é para mim um vaso precioso, escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis
bem como perante os filhos de Israel. Aqui Deus já passa a falar para Ananias sobre o futuro de Saulo, sobre o ministério de Saulo, aquilo que iria ocorrer quando ele, Saulo, fosse transformado em Paulo. Portanto, amados irmãos, essa revelação que o Senhor disse a Ananias: pois eu lhe mostrarei quanto lhe é importante sofrer pelo meu nome. Isso não significava que Saulo, posteriormente chamado de Paulo, iria ficar doente por causa do nome do Senhor Jesus, mas que iria sofrer muitas perseguições, privações físicas, e foi assim que aconteceu. Foi apedrejado e deixado como morto 5 vezes. Por 5 vezes também o apóstolo Paulo recebeu 30 açoites, 39 açoites. A Bíblia diz que recebeu 40 açoites menos 1. Isso porque ele pregava o nome do Senhor Jesus. Ele falava sobre o poder que há no nome do Senhor Jesus. Sofreu naufrágio 3 vezes. E em todos os lugares para onde Paulo ia, as pessoas moviam perseguições contra ele. E ele sofreu muita coisa. Muita coisa o apóstolo Paulo sofreu por causa do nome do Senhor Jesus. Por causa que ele queria que a glória do Senhor Jesus se manifestasse no mundo. Essa revelação dada a Ananias no tocante a grande coisa, o grande acontecimento, o grande sofrimento que Paulo iria passar, também era uma manifestação desse dom sobrenatural chamado a palavra da sabedoria. Amados, o dom da palavra da sabedoria, assim como o dom da palavra do conhecimento, pode vir através de uma voz audível, de uma visão ou de sonhos. Também pode vir através do dom vocal, como o dom da profecia, ou dom de línguas, ou mesmo o dom da interpretação de línguas. No Antigo Testamento, José recebeu uma palavra de sabedoria através de um sonho que revelou o propósito de Deus referente ao futuro. Deus usando profetas na antiguidades e nos dias atuais. Deus pode revelar para cada um de nós, se assim Ele desejar, aquilo que irá ocorrer daqui 20, 30 anos, ou mesmo o que vai ocorrer amanhã. A Bíblia também diz que Moisés recebeu a revelação da lei numa voz audível, conforme Deus lhe deu essa lei, dizia a respeito ao propósito de Deus para o povo de Israel. Portanto, os profetas na antiga aliança profetizaram muitas coisas a respeito do futuro de Israel e, inclusive, a nosso respeito sobre a nova aliança, sobre a vinda do Messias, sobre a presença deste Messias vindouro, transmitiram por meio do dom de profecia, mas foi realmente uma palavra de sabedoria que Deus concedeu a estes profetas para que eles profetizassem sobre a vinda do seu Filho amado. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia. Que o Senhor ilumine a vossa mente, que o Senhor conceda-vos a paz. Deixa eu vos falar algo. O dom da palavra do conhecimento
só revela algo que já aconteceu, algo que está acontecendo naquele instante e que muitas vezes também que está em oculto. Sempre revela coisas que já ocorreu. O dom da palavra da sabedoria, por outro lado, sempre irá revelar o futuro, sempre irá trazer uma orientação para o futuro, sempre irá trazer algo para corrigir a nossa jornada, muitas vezes para nos colocar na presença do Senhor Jesus, prosseguindo avante, sem nunca retroceder. Amém? Amados irmãos, que Deus vos abençoe e vos guarde. Fique na paz do Senhor Jesus.